Cara, a sétima temporada de Rick and Morty entregou muita coisa do cânone da série. E eu não tô falando só da participação do Evil Morty e da derrota definitiva do Rick Prime, mas soubemos mais sobre o passado do Rick, as motivações do Rick Prime e também sobre o destino da Diane, que acabou sendo apagada de todos os universos. Mas ainda há muita coisa a ser respondida e revelada em episódios futuros. No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 grandes teorias que ainda são plausíveis na série depois dos acontecimentos da última temporada. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, antes de começar a sétima temporada, como já é de costume entre nós fãs e os teóricos aí de Rick and Morty, nós sabemos que várias teorias surgiram baseadas até mesmo nos cliffhangers deixados pela sexta temporada e pela quinta, depois da fuga do Evil Morty. Mas os caras conseguiram nos surpreender, principalmente com o episódio 5, aquele que trouxe o retorno e a destruição definitiva do Rick Prime com a ajuda do Evil Morty, nos mostrou um pouco sobre o passado do Evil Morty e também como tem sido a vida dele fora da curva finita central, muito do seu potencial também foi explorado e acabou fazendo cair por terra muitas teorias, principalmente em relação ao destino da Diane Sanchez e o motivo pelo qual o Rick nunca tinha procurado por ela. Isso é tema de muitas teorias, até mesmo depois dessas revelações. E claro, quando algumas caem por terra, outras começam a surgir. Agora nos perguntamos se existe alguma forma de reverter os efeitos da arma ômega, ou se o Morty realmente saiu do buraco ou está preso lá para sempre. Será que o Rick entrou também? O Churrito vai ser um grande vilão? Ou talvez o Pé Grande? E a filha do Pessoa Passa? Enfim, estas são perguntas e teorias que vão nos assolar até pelo menos a estreia da 8ª temporada em 2025. Hoje eu trago para vocês 5 teorias do portal Screen Rant, um dos maiores portais teóricos e de notícias da cultura pop no mundo. Mas antes da gente se aprofundar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixar um likezão aí para dar aquela força e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui para vocês, hein? Tamo junto, se inscreve aí, mano! Summer é o membro mais poderoso da família. A ideia de que a Summer pode, na verdade, ser a personagem mais poderosa da família, inclusive até mais poderosa que o Rick, não é nova, né? Existem várias teorias nesse sentido, Reddit afora, e é uma teoria que ainda pode ser relevante. Se levarmos em consideração que lá na sexta temporada nós tivemos o episódio da família noturna, por exemplo, quando o subconsciente, ali na forma daquela personalidade noturna dela, lidera toda a família, e ela diz umas coisas macabras pro Rick, eu sempre estive aqui, enfim, nós vemos que ela tem um controle absurdo, cara. E o próprio Rick confia muito na Summer para fazer as coisas mais complexas que ele jamais confiaria ao Morty, como por exemplo, fazer eles voltarem quando eles acabam perdendo a memória ou fazendo merda lá com os surtadores do Morty. E assim, a Summer tá cada vez mais participativa e também mais independente. Ela já era, né? Só que antes ela só queria popularidade e agora nós vemos que ela já se adaptou bem como uma das sidekicks ali também do Rick e em aventura solo, né? Você lembra que é ela quem vai lá entrar no mar para buscar aquela super concha que poderia tirar os poderes do Senhor Resplendor no início da 5ª temporada. Em vários episódios nessas últimas temporadas, até mesmo na 7ª agora no episódio do 4, nós vemos que a Summer tem uma grande influência sobre o Rick e claro, porque ela mesmo sabe aquilo que ele falou lá para aquela versão Jarvis que ele fez com a voz da mulher dele na sua realidade original, que a Summer lembrava ela. E eu trato você de igual para igual porque eu te respeito. Aqui você me lembra sua avó. O Rick acaba tendo essa conexão ainda maior com ela, o que torna ele facilmente manipulável pela sua neta. Então essa teoria é toda de que a Summer, na verdade, está adquirindo conhecimento durante todo esse período e que em algum momento ela vai acabar até mesmo se virando contra o Rick ou tentando uma certa dominação sobre aqueles universos. Um outro ponto que dá força a essa teoria é que o Evil Morty menciona que ele não quer um exército de Summers vingativas atrás dele, no caso de ele simplesmente apagar todos os Ricks. Você se lembra disso? É claro que o Evil Morty poderia só estar dando um exemplo, né? Mas são elementos.
Se liga no que o usuário MammothWonder8677, tive que colar, falou. Ele sugere que o programa está propositadamente distraindo o público com as aventuras de Rick e Morty, de modo que o eventual avanço da Summer seja um choque. Uma espécie de desenvolvimento lento que talvez esteja acontecendo até com ela mesma. Ou seja, ela talvez não saiba o potencial que ela tem. Mas será que o Rick sabe? Quem é o Kyle? Bom, no episódio do Senhor Resplendor, o primeiro da 5ª temporada, aquele episódio maluco, nós vemos que no momento que ele está jantando com o Rick, ele menciona que preferia o antigo ajudante do Rick, um tal de Kyle, que na dublagem em português foi alterado para Braulio. E muitas teorias surgiram desde então de quem é esse cara. Nós temos um personagem com esse nome que já apareceu em Rick and Morty, aquele último serzinho dentro do miniverso que está dentro do microverso, se chama Kyle, mas ele não tem ligação nenhuma com o rolê aqui. E aí eu já vi teorias de pessoas dizendo que ele poderia ser um irmão da Beth, um outro filho do Rick, talvez um filho mais velho, ou talvez até um filho que o Rick tenha tido, com uma outra mulher ou um outro ser. E pô, a gente sabe que o Resplendor é do passado do Rick, né? Ele conheceu a Diane e tudo mais. Então, deve sim ser alguém importante. E esse nome volta a aparecer lá no final da 5ª temporada, no episódio 9, naquela roda que o Rick faz de coisas melhores que o Morty. Nós vemos lá Kyle 2.0, claramente provocando-nos a teorizar. O usuário do Reddit Real John Gilman menciona que no episódio da 2ª temporada Get Swift, o Morty pergunta quem é esse bebê quando ele vê uma fotografia de Rick segurando uma criança. Você não acha bizarro que o Morty não consiga se reconhecer enquanto bebê? É porque pode ser que não seja ele, que aquele bebezinho lá seja na verdade o tal do Kyle. A gente já viu o Rick fazer clones e iscas regularmente, então pode ser até mesmo que esse Kyle seja uma contraparte, seja um clone de um Morty, uma duplicata, melhorado, mais obediente. É a cara do Rick antes de se apegar ali à família, né? O que ele poderia muito bem ter feito. O que você acha? Já vai deixando aqui nos comentários. Rick e Morty estão em um grande loop temporal. O conceito de tempo em Rick and Morty é ainda bem embaçado, né, cara? A gente sabe que eles não mudam de idade, isso é uma preferência dos autores. Eles até brincam com isso em episódios mais meta, como por exemplo aquele da 6ª temporada, que nós vemos uma cena estranha da Summer fazendo 18 anos. Mas tem uma teoria muito forte e antiga e que ainda é plausível, porque não teve algo que realmente a refutasse, de que na verdade o Rick e o Morty estão presos em um loop temporal, talvez toda a curva finita central. E assim, apesar de muitos programas fazerem esse tipo de parada de não ter as idades, não ter envelhecimento, Rick and Morty é uma série muito meta, com coisas muito lógicas, mesmo dentro de seus conceitos bizarros. Então, cara, tem que ter algum tipo de explicação, talvez dentro da mitologia da série, para essa questão. E eles nos provocam o tempo todo com isso, né? Porque nós temos episódios que efetivamente mexem com o tempo, como o primeiro da 2ª temporada, que com aquele conceito do gato de Schrödinger e de limbos temporais. Nós temos a viagem do tempo naquela caixinha do Rick, que aparece em quase todos os episódios onde a garagem é mostrada. O episódio das cobras, onde ele literalmente mostra que ele sabe viajar no tempo. Os próprios guardas do tempo, mas principalmente no primeiro episódio da 6ª temporada, Solarix, um dos melhores da série, em que a gente vê o Rick voltando para a realidade C-137, com aquele erro que ele cometeu lá nos portais, e assim nós vemos que ele prendeu toda aquela realidade amaldiçoada em um loop temporal. Será que justamente o fato do Rick dizer que não respeita e não gosta de viagem no tempo é porque de alguma forma eles estão presos em um loop temporal do qual ele não conseguiu sair, não conseguiu tirar todos esses universos? 100 anos de Rick and Morty, o Rick and Morty para sempre. Quantas vezes o Rick repete isso? E por último, nesse sentido, nas HQs da série nós já vimos que tem uns cristais que prendem quem está próximo ou quem chega no local onde eles estão em um loop temporal. Aliás, foi assim que o Rick adquiriu muito do conhecimento dele, vivendo esse dia várias vezes com o Morty. Vou deixar o link aqui para você assistir esse vídeo onde eu conto essa história completa. O Rick teria esse poder todo de colocar todo um multiverso num loop temporal? Qual das Beths é a clone? Apesar de muita gente buscar respostas aí com o nariz de uma, o nariz da outra, os próprios personagens não se importam mais em saber qual das duas é um clone.
E aí tem uma teoria, cara, que ainda se mantém, de que na verdade as duas são clones, de que o Rick teria criado uma pocket realidade, assim como aquela que ele fez quando ela era criança, ou em algum outro lugar, para poder esconder a Beth desse universo a qual ele se apegou muito. O que a matéria diz é que o Rick é o cara, né, em tornar tudo muito caótico, até porque ele contempla do caos do multiverso aí há muito tempo. E uma das coisas que dá força a essa teoria é o fato dele ter colocado aquele rastreador que explodiria caso elas chegassem perto uma da outra, nas duas. Então, o Rick pode muito bem sim ter criado dois clones e estar mantendo a Beth, que conversou com ele sobre a possibilidade de ir embora, a qual ele fez a proposta, num outro local, segura. Talvez lá naquela câmara onde ele deixa no estilo Matrix, com aquele líquido onde a consciência fica viajando pelo seu paraíso pessoal. E assim, ele garante que haja um backup da Beth para que ele nunca tenha que perdê-la. Para mim isso parece pouco profundo para um ser de tantas camadas como o Rick. Mas a gente já viu ele fazer coisas bem estranhas, né? Se as duas estiverem vivas, não tretem. Ela é só um clone, não vale a pena. Já tô indo, filhota. A cidadela de Riggs ainda está ativa. Bom, nós vimos na quinta temporada que o Evil Morty destruiu a cidadela, né, com a fuga dele da curva finita central, e também vimos no início da sexta temporada que ela estava destruída, né, somente com aqueles Mortys canibais, e o Rick e o Morty ficaram presos lá e acabaram sendo salvos pela Beth espacial. Quando a Summer vai junto com a Beth e a Space Beth colocar aquele farol lá na cidadela para poder ajudar o Rick a se localizar, através da fenda. Mas apesar de ficar implícito que todos os Ricks da cidadela morreram, ainda existem infinitos outros Ricks dentro da curva finita central que podem ter se unido e inclusive ter criado outras cidadelas. Nós já vimos aquele Rick candidato a presidente dizendo que aquela era a melhor cidadela, né? Dando a entender que sim, existem outras, o que é bem possível. Eu acredito que nas próximas temporadas, e aqui é um palpite, nós vamos ver outra cidadela, não sei se de Ricks, talvez de Ricks bobões, mas eu acho e espero que nós veremos sim cidadelas de outros seres de outras curvas finitas centrais, como uma cidadela de Mortys ou uma cidadela de Summers. Lembrando que nas HQs está rolando uma guerra entre Ricks e Goldenfold, sim, o professor de matemática do Morty, de uma outra curva finita central, onde eles são os seres mais inteligentes. Enfim, muitas perguntas, muita especulação e poucas respostas concretas. Mas com base nos elementos que a série trouxe até hoje, essas 5 teorias ainda são bem plausíveis de estarem acontecendo de alguma forma ou de embasarem o que vai acontecer aí nas próximas temporadas. Então, agora é hora de você dar a sua opinião, porque eu tô curioso para trocar uma ideia com vocês aí, para nós fazermos aqui uma atualização de teorias. E claro, coloca a tua teoria aí também, porque eu vou selecionar algumas para fazer um vídeo depois somente com as teorias que vocês sugeriram. Muito obrigado para você que ficou aqui comigo até agora, tamo junto, cara. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aqui, se inscrever no canal e me seguir lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.